Olá, eu me chamo Danilo Briskiewicz e agora vamos conversar sobre a criação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe no ano de 1713, profundamente ligada à sua matriz de Nossa Senhora da Conceição. É interessante perceber que quando as minas do Cerro do Frio foram descobertas no ano de 1702, era comum encontrar nos relatos documentais, especialmente aqueles que dizem respeito à arrecadação do quinto do ouro, pago aos descobridores das minas serranas, nesse caso, Antônio Soares Ferreira, que era o guarda-mor, o seu filho João Soares Ferreira e também a Antônio Correia Arzão, tudo mediado pela tesouraria da Receita da Fazenda, na presença do escrivão Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo, que de alguma maneira é responsável por fazer os registros oficiais e documentais. Nós tivemos a presença, por exemplo, nos primeiros anos das minas do Cerro do Frio, do famoso Frei Columbano. Era muito comum que beneditinos, carmelitas, franciscanos passassem pelas minas de ouro. Isso gerou um movimento do governo da então Capitania das Minas do Ouro e de São Paulo para proibir a presença desses religiosos de ordens nas Minas Gerais. Isso vai acarretar dois movimentos. Nós sabemos que, por exemplo, as minas do Cerro do Frio, em 1702, estavam sob a jurisdição eclesiástica da Diocese do Rio de Janeiro, que já havia se separado da Arquidiocese ou do Arcebispado da Bahia há algum tempo, desde o século XVII. Quando no século XVIII a Diocese do Rio de Janeiro é, de certa maneira, chamada a colocar os seus padres para atender as populações das minas, nesse caso das minas serranas, existe todo um dilema a ser resolvido. O primeiro deles é qual a capela seria, de fato, a capela que receberia, então, o nome de matriz de Nossa Senhora da Conceição. É por isso que, em 1713, a criação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição acontece ainda numa capela que provavelmente foi a primeira matriz da vila. Não é essa atual, essa é a terceira, e a primeira matriz da vila, além de ser muito pequena, era coberta de capim. E essa cobertura de capim nos mostra como que era difícil, nesse momento do século XVIII, chegar todo o aparato tecnológico para as construções aqui nas Minas Serranas. Foi o Frei Francisco de São Jerônimo, o bispo da Arquidiocese, ou na época Diocese do Rio de Janeiro, que de certa maneira mandou para as minas do Cerro do Frio os seus enviados, que eram chamados de padres visitadores, para fazer uma pesquisa, uma prospecção de quantos devotos aqui haviam, de como seria o funcionamento da futura paróquia. O padre visitador enviado pelo bispo do Rio de Janeiro acabou se tornando um dos fatos mais curiosos do início das minas do Cerro do Frio. O padre Gaspar foi considerado ambicioso e interessado muito no ouro das minas. E, curiosamente, ele acabou tentando excomungar o padre que fazia o atendimento da comunidade antes dela se tornar uma paróquia. Era o padre Sebastião Rodrigues que atendia às necessidades religiosas dos católicos das minas do Cerro do Frio, providenciando, por exemplo, casamentos e também sepultamento. Por isso é interessante perceber que essa visita pastoral do padre visitador, ou uma pequena inquisição prevista nas constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, determinaram, por exemplo, o que viria a ser comum no século XVIII, que eram as visitas pastorais. Essas visitas pastorais ou pequenas inquisições serviam para controlar a moralidade e a moralização das comunidades, especialmente as comunidades mineiras. Nas minas do Cerro do Frio e depois Vila do Príncipe, em 1714, era muito comum receber da Diocese do Rio de Janeiro padres que vinham recolher as reclamações
as queixas dos maus costumes religiosos dos paroquianos. Essa situação gerou uma curiosa relação entre o governador-geral do Brasil em Salvador, na Bahia, Dom Rodrigo da Costa, que mandou uma carta para o descobridor das minas do Cerro Frio, Antônio Soares Ferreira, datada de 24 de novembro de 1704 e que foi respondida no dia 17 de março de 1705. Nessa carta, houve uma crise instaurada exatamente pelo Cônego Gaspar, que era o padre visitador da Diocese do Rio de Janeiro. E a reclamação chegou até ao governador-geral do Brasil em Salvador. Vejamos um trecho da carta. Carta para o capitão Antônio Soares Ferreira, guarda-mor das Minas de Ouro do Cerro Frio e Itacambira, sobre o visitador Gaspar Ribeiro Pereira excomungar o povo das mesmas minas. Em outra carta, respondo a de vossa mercê, de 20 de novembro do ano passado, e faço agora a de 24 do dito mês e ano, ratificando a vossa mercê o muito que estimo ficar de posse do cargo de guarda-mor dessas minas sem controvérsia, nem embaraço, o que nunca duvidei, pois estando essas minas em terras pertencentes a este governo, podia haver quem encontrasse, o que fiz tanto em serviço de sua majestade, como todos confessam, elegendo a vossa mercê neste cargo. Esta carta do então governador-geral do Brasil, morador residente em Salvador, mostra muito bem como que o interesse da coroa portuguesa em organizar os territórios mineiros era uma demanda, era uma necessidade. A figura do guarda-mor, Antônio Soares Ferreira, aparece como aquele que vai apoiar a implantação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Nós estamos falando aqui do chamado sistema do padroado real. Os padres eram contratados, remunerados anualmente, normalmente com 200 mil réis, pela coroa portuguesa. Com isso, a coroa portuguesa podia, por exemplo, escolher, opinar sobre os bispos que seriam administradores das dioceses no Brasil. Em 1713, com a criação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, há um outro fato curioso em relação às minas do Cerro Frio. Antes dessas minas se tornarem a Vila do Príncipe, em 1714, foi constituída a paróquia. E isso é um ponto para os estudos atuais sobre a formação dos núcleos ou vilas do ouro do século XVIII e final do século XVII. Normalmente, nós temos as igrejas, ermidas, oratórios, capelas, igrejas, matrizes, que vão de alguma maneira ditar o crescimento daquele lugar, a chamada então urbanização. Era uma palavra que praticamente não existia no século XVIII. A palavra urbanização ela é muito atual, ligada à arquitetura, mas isso mostra que já havia sim um modus operandi de ocupação de territórios no Brasil afora. E as minas do Cerro Frio e sua Vila do Príncipe não ficaram de fora desse contexto. Em torno da matriz de Nossa Senhora da Conceição vai ser então construída a chamada Rua Direita, a Rua de Baixo, a Rua de Cima, e a partir daí nós temos o arruamento, que é exatamente colocar as ruas num determinado sentido, tentando margear de alguma maneira a água potável do rio Quatro Vinténs, do Rio do Lucas, e também para vencer a encosta norte do que hoje nós conhecemos como Cidade do Cerro.